Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, é uma alegria ter vocês aqui de volta no nosso canal para continuarmos a nossa série do livro Redescobrindo Sua Bíblia. E hoje nós vamos continuar a série Estudando o Antigo Testamento, que é o capítulo 3, e vamos entender um pouquinho de como ele é dividido. O Antigo Testamento, ele é organizado em 4 partes: os livros da lei, livros históricos, livros de sabedoria e os livros proféticos. Hoje nós vamos começar pela divisão, os livros da lei. Eles são a base de toda a revelação de Deus no Antigo Testamento. Então, se você tem a sua Bíblia aí pertinho, pega ela e vamos lá juntinhos estudarmos como vai ser bacana entender um pouco mais sobre os livros da lei. Vamos entender por que esses 5 livros são tão fundamentais. O que eles são? O que são os livros da lei? Os livros da lei são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles também são conhecidos como Torá ou Pentateuco. Chamamos de livros da lei porque eles trazem os fundamentos, que é a criação, a aliança de Deus com seu povo e as instruções que organizavam a vida espiritual e moral de Israel. Podemos classificá-los da seguinte forma: o primeiro livro, Gênesis, o começo de tudo. Gênesis nos revela a criação, a queda, o chamado de Abraão e o nascimento do povo de Israel. É onde entendemos a identidade de Deus e o propósito da humanidade. O segundo livro, o livro de Êxodo, Deus liberta e forma um povo. Nesse livro vemos Deus tirando Israel do Egito e entregando os 10 mandamentos. É um livro sobre redenção, sobre propósito e sobre obediência. O terceiro livro, o livro de Levítico, a santidade no cotidiano. Levítico explica como Deus ensinou Israel a viver de forma santa. Fala de sacerdócio, consagração e cultos. Embora pareça difícil, Deus revela o quanto valoriza uma vida dedicada a Ele. O quarto livro, Números, entre a promessa e o caminho. Números mostra a caminhada pelo deserto com seus erros e acertos. Nos ensina sobre fé, confiança e como decisões podem moldar destinos. E o quinto livro, Deuteronômio, lembrar para permanecer. É um grande discurso de Moisés antes de o povo entrar na terra prometida. Ele reforça a lei e lembra ao povo: escolham a vida, escolhendo obedecer ao Senhor. Por que esses livros importam tanto nos dias de hoje? Muitos cristãos, recém-convertidos, pessoas que têm interesse na palavra do Senhor, se pegam pensando, imaginando, se perguntando às vezes em voz alta: por que esses livros são tão importantes ainda no dia de hoje? Esses livros não são apenas registros antigos, eles são a base, o alicerce da palavra. E aqui vemos que Deus tem um plano, que Deus guia o seu povo, que Ele é santo e que sempre oferece caminho, direção e aliança. E quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos que Jesus cumpre tudo isso. Quanto mais entendemos o Antigo Testamento, mais compreendemos a missão de Cristo. E como podemos trazer essa aplicação na prática? Se você quer começar a estudar a Bíblia de forma mais profunda, os livros da lei são um ótimo passo. Leia devagar, um capítulo por dia. Observe o que Deus revela sobre o seu caráter e peça ao Espírito Santo para te conduzir. A palavra é viva
e sempre fala com quem decide ouvi-la. Então, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que tenha sido um panorama para você que está começando a entender as Escrituras, de como funciona a divisão do Antigo Testamento. No próximo vídeo, nós vamos conhecer os livros históricos que mostram como Deus agiu na vida de homens e mulheres comuns, assim como eu e como você. Tá bem? Se esse conteúdo te ajudou, se edificou a sua vida, curta ele aqui pra gente, compartilha com quem você acha que iria gostar de ouvir e Deus abençoe muito a sua vida, Deus guarde seu coração, que você adquira amor pela palavra do Senhor e torne um hábito, uma prática saudável, maravilhosa e abençoadora estudar a palavra do Senhor. Então, até o próximo